meu nome é Wisliana, eu sou chefe de culinária vegetal e saudável e hoje eu vou te ensinar um petisquinho que é um dos meus preferidos, mandioca assada. Gente, sempre que eu vou num lugar que tem aquela mandioca frita, eu fico morrendo de vontade de pedir, mas eu sempre evito a mandioca frita, por questões óbvias de evitar a fritura. Mas em casa eu faço muito a mandioca assada e eu vou mostrar para vocês que ela não é difícil de fazer e que vocês podem fazer tranquilamente e não é tão demorada assim. A única questão é que vocês precisam cozinhar a mandioca antes de assar e aí não tem erro nenhum. Vamos lá? Começa então com a mandioca. E eu sei que apesar de a gente estar no Brasil, que é riquíssimo em mandioca, a nossa rainha, tem muita gente que nunca mexeu com mandioca. Então eu aconselho que você compre ela descascada. Inclusive, se você for na feira e pedir para descascar na hora, eu acho um dos melhores jeitos de comprar mandioca, porque ela vai estar mais novinha. Tem muita mandioca, gente, que é velha. E aí a mandioca velha não cozinha por nada nesse mundo e muito menos assa. Essa minha aqui foi assim, eu comprei na feira, vocês podem ver que ela tá com uma carinha bem legal. E assim eu vou colocar ela na panela de pressão para ela cozinhar um pouquinho, mas ela não pode ficar molenga, ela tem que ficar, só dá para cortar ela em pedacinhos para depois levar para o forno. Tem casos, gente, que eu pego a mandioca tão novinha e coloco diretamente no forno ou no air fryer. Mas aí vou falar pra vocês, é difícil disso acontecer, não é sempre que você acha uma mandioca assim, boa desse jeito. Então, vamos fazer ela cozidinha, que é mais fácil. Coloca na panela de pressão. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal, porque eu gosto de temperar tudo que eu faço. E agora vamos colocar um pouquinho de água até cobrir a nossa mandioca. Aqui eu tenho mais ou menos 1 quilo de mandioca. Eu não vou deixar tanto tempo, porque vocês podem ver que eu tenho umas mais fininhas aqui. E se eu deixar muito tempo, essas aqui vão se desfazer. E não é isso que a gente quer. Fecha a panela de pressão e vamos pro fogo. Olha, gente, tem uma coisa, eu gosto sempre de guardar a mandioca na minha geladeira dentro da água, eu acho que conserva mais. E tem gente que não guarda, tem gente que congela ela e tudo mais. Mas quando eu compro ela novinha e vou consumir em poucos dias, eu gosto de guardar ela na água. E agora, pessoal, a gente vai esperar ferver. E assim que começar a soltar o vapor, eu vou contar aqui 3 minutinhos. Se todas elas fossem bem grossonas, que nem aquela a maior zona que eu tenho, eu contaria ali uns 5 minutinhos. Mas como eu tenho aquelas mais fininhas, eu vou contar 3 para não perder o ponto delas. Passados 3 minutinhos, vamos ver como é que tá a nossa mandioca. Olha, ela tá bem durinha ainda por fora, mas por dentro ela já tá macia. É isso que a gente quer. Ela não estará completamente cozida. Ai, tem umas aqui que já estão, ó. Deixei 3 minutos, pessoal. Como eu falei pra vocês, vai variar muito de mandioca para mandioca. Eu gosto de deixar escorrer um pouquinho, porque sem a água ela vai pegar melhor o azeite. Lembra que o azeite e a água não se misturam, então deixa ela escorrer um pouquinho. E aqui estamos com a mandioca escorridinha, ela já tá bem sequinha, que é ótimo. E agora a gente vai cortar ela no meio. Se você quiser, você retira aquele cordãozinho que ela tem. E agora você vai cortar novamente no meio, cortar novamente. E assim a gente tem como se fossem uns palitinhos. Aqui novamente. Essa mandioca aqui tá com umas pintinhas, porque eu acabei de espirrar beterraba nela. Se você achar que tá muito grossa, você pode cortar de novo. É importante que fiquem todas com um tamanho parecido,
porque assim elas vão assar no mesmo tempo. Inclusive, gente, deixem mais ou menos na mesma altura, que eu tenho umas um pouquinho diferente, né? Mas é importante que fiquem meio próximas. A mandioca, gente, ela é muito legal de ser consumida, porque ela é super rica em fibras. Então, é super legal para o nosso intestino e para nossa saciedade. Então, não é que a gente vai comer ela e vai ter fome logo em seguida. Inclusive, eu sempre indico para vocês que comam junto com uma proteína vegetal. Por exemplo, combinem a mandioca com o feijão, com a lentilha, com o grão de bico. E aí sim a gente tem uma refeição completa. Porque afinal de contas, a mandioca por si só não é uma refeição completa. Você pode comer ela com uma pastinha de grão de bico também, que vai muito bem. Gente, se vocês soubessem que aqui em casa a gente come muita mandioca, porque é uma das coisas que o meu marido mais gosta, é mandioca assada. Não é sempre que eu encontro a mandioca bem fresquinha. Até se tiver alguém que é de São Paulo, que souber onde tem mandioca bem fresquinha, me indica, porque, olha, a gente sempre tá atrás de uma mandioca bem fresquinha aqui. Olha, eu vou cortar elas um pouquinho mais fininhas, que assim elas vão assar mais rápido, vão ficar mais crocantinhas. Então ficaram mais ou menos nesse tamanhinho aqui. Ó, essa aqui tá um pouquinho mais grossinha. Ó, como ela tá bem maior que as outras, então ela vai ficar aqui pela metade. Vamos ver, tem essa aqui também tá um pouquinho maior. Vocês podem ver, gente, que ela não tá dura, eu tô cortando ela com muita facilidade. Aqui eu tenho mais ou menos 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Como eu falo para vocês sempre, é a gordura mais saudável com antioxidantes. E eu vou colocar uma quantidade boa para forrar minha assadeira. Eu peguei a maior assadeira que eu tenho, porque isso é muito importante. É importante que as mandiocas fiquem uma do ladinho da outra. Sim, é um exercício de paciência, mas se você quiser que ela se pareça com uma mandioca frita, você tem que fazer isso, porque se você deixar ela amontoada, ela vai ficar como se fosse, ela vai criar um vapor, ela vai ficar mais molenga, não vai ficar com essa carinha de mandioca frita, tá bom, gente? Então, venham na paciência e vão colocando a mandioquinha aqui. A gente vai virar essa mandioca logo mais. Olha só, que coisa gostosa. Aqui. Tá bom. Essas aqui eu vou comer aqui com um salzinho. Agora eu venho e coloco uma quantidadezinha boa de azeite. Ai, mas é muito azeite. Gente, vocês não estão imaginando como é que é a fritura, né? A gente tá falando de assar, onde a gente tem que assar e tem que ficar gostoso. Então você vem, vai pincelar tudo aqui, 1 quilinho de mandioca e a gente vai colocar o sal e a pimenta. Você poderia colocar páprica, poderia colocar alho, cebola em pó. Eu sempre incremento muito quando é batata, mas eu vou falar pra vocês, mandioca, eu faço assim mesmo. Não sei, eu gosto demais, que eu nem preciso ficar colocando sabores. Acho que assim já é muito bom. Então vamos lá, pimentinha do reino. Sempre moída na hora, que ela fica muito mais gostosa. Aquela pimenta que a gente compra já moída parece meio azeda, velha. Então, comprem ela em grãozinhos e comprem um moedor, gente, que é outro sabor. E agora, um salzinho. Sim, eu capricho no sal. E o meu forno, gente, que é muito importante de se falar, ele já tá quente. Eu já pré-aqueci ele aqui a uns 180, 200 graus
como o meu forno ele é bem fechadinho, 180 graus, tá bom. Se o seu forno for meio fraquinho, você fica meio desconfiada, vai no 200, tá? Vou colocar aqui e logo mais eu mostro pra vocês. Enquanto a mandioca assa aqui, você aproveita para se inscrever no canal e também deixar o seu like. Gente, tirando a nossa mandioca gostosa do forno, tá super quente, muito crocante. Nossa, gente, tô com água na boca. Vou falar pra vocês que eu deixei ela um pouco a mais. Olha isso aqui. Olha que crocante que ela tá. Tá aqui me queimando. Olha, tá aqui, ó, me queimando, saindo fumacinha. Olha, gente. Tá crocantinha. Vou colocar também um pouquinho de sal agora, pra finalizar. É muito bom. Gente, que delícia.